que haja luz em sua vida. Convido você para juntos examinarmos as Sagradas Escrituras. Vamos estudar um tema muito preocupante hoje em dia. Em muitas igrejas, principalmente igrejas cristãs, têm acontecido as revelações, supostas profecias ou profetadas. Isso tem sido muito disseminado em certas igrejas, em alguns ministérios em específico. E pessoas são atraídas por essas revelações supostamente vindas do próprio Deus, que fala através de seus profetas na terra e revela número de CPF, RG, além de tantas outras coisas. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse tema? É muito importante que você adquira o conhecimento da palavra de Deus, que você não seja enganado, não seja surpreendido por heresias destrutivas e diabólicas, que têm a única finalidade de desviar as pessoas da verdade, da fé genuína e da sã doutrina bíblica. Estude, adquira o conhecimento da palavra do Senhor e cresça espiritualmente. A palavra nos diz, em Oséias 4,6, o próprio Deus dizendo: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então não deixe de adquirir, de buscar o conhecimento que liberta. E não acredite em todas as coisas. Infelizmente, muitas igrejas se transformaram em um circo gospel, em uma casa de espetáculos, onde a palavra de Deus não predomina mais e o Espírito Santo já está longe de certas denominações. E pessoas são atraídas facilmente pela espetacularização do Evangelho. É lamentável as táticas sujas de certos líderes religiosos para atrair multidões de pessoas emocionadas, pessoas sensibilizadas com supostas profecias, e essas pessoas acreditam que essas profecias vêm do próprio Deus. O próprio Deus está usando a boca do profeta para falar com o povo, mas nós vamos analisar à luz das Sagradas Escrituras. Não seja uma vítima, uma presa fácil nas mãos do falso profeta. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus, tenha consciência disso. E o próprio Senhor Jesus já nos avisou que isso iria acontecer. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, está escrito: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E nos últimos dias, como tem surgido falsos profetas, e tem enganado muitas pessoas, falsos profetas que são habilidosos para enganar, para ludibriar, para trabalhar com o sentimento. Eles usam técnicas especiais para seduzir, para fazer com que a pessoa se identifique naquilo que ele está falando. São profetas loucos, com práticas antibíblicas, que divulgam heresias e desviam as pessoas do verdadeiro evangelho. Eles pregam um falso evangelho, um evangelho da prosperidade, da bênção, iludem as pessoas, se passando como porta-vozes de Deus. Eles querem ser boca de Deus, eles dizem que estão arrepiados, que Deus está falando através da vida deles, e eles fazem revelações genéricas, e muitas vezes pegam, extraem informações, dados das pessoas que estão nos cultos, essas informações extraídas da internet, de membros da igreja, pessoas que transmitem informações. Às vezes usam até ponto eletrônico para se comunicarem, para irem recebendo algumas informações sobre as pessoas que estão na plateia, sobre os espectadores que se emocionam facilmente e são vítimas aí de impostores, de enganadores que se travestem, parecem pastores, parecem homens de Deus, mas na verdade são atores que estão se passando por pregadores, iludindo as pessoas emocionadas, pessoas que muitas vezes têm suas lutas, seu sofrimento, que vão machucadas até os cultos e ouvem uma palavra que vai ao encontro de suas necessidades. Esses falsos profetas, eles são hábeis, eles analisam a plateia e o corpo fala, o corpo emite sinais, os gestos, as expressões.
Então os falsos profetas falam acerca de determinados problemas e as pessoas vão concordando, o corpo vai dando sinais de que ela se identifica com aquele problema que o falso profeta está falando a respeito. E aí o falso profeta identifica, aquela pessoa está concordando ali com as suas expressões faciais e ele vai até a pessoa, aborda e fala uma suposta profecia genérica, que Deus tem visto a luta, deixa o ser boca de Deus para a sua vida, Deus manda te dizer, fala para ele, fala para ela, estou todo arrepiado aqui. O discurso é sempre o mesmo. Eu vi a sua luta. Quem não tem luta, todo mundo tem luta. Todo mundo passou por sofrimento. E o falso profeta trabalha na mente, no psicológico, vai fazendo com que a pessoa se emocione. Olha, tem uma macumba na sua vida, mas hoje a chave da vitória, Deus entrega na sua mão, eu vejo um anjo. É sempre o mesmo discurso. Eles revelam o genérico, o óbvio, e às vezes pegam informações, extraem da internet, ou alguém passa as informações de número de documento, de número de RG, de CPF, de placa de carro, tudo prática antibíblica. Não seja enganado, não seja seduzido por um falso evangelho, pela emoção, por práticas estranhas à palavra de Deus. Veja, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso está acontecendo, infelizmente, em muitos lugares onde se deveria pregar a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos adverte, em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, não acredite em tudo, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É o profeta, é o príncipe das revelações, é o boca de Deus, é a mesa das revelações, tudo isso para atrair as pessoas, para transformar o evangelho em um círculo, em um espetáculo. Mas o evangelho é simples, o evangelho é pregado, o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, do arrependimento, da entrega ao Senhor Jesus. Parece bonito, parece um culto evangélico, parece um culto cristão, mas não se engane, nem tudo que parece ser é na verdade. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio diabo, às vezes, ele pode se transfigurar, ele pode se disfarçar como um ser de luz, mas ele continua sendo o diabo. Então, não se engane, prefira obedecer a palavra de Deus e conhecer a verdade. Somente a verdade liberta. Conheça a palavra. Se uma prática antibíblica você está presenciando em determinada igreja, aquela não é uma igreja para você frequentar. Você analise todas as coisas à luz das Sagradas Escrituras. Compare mesmo na sua Bíblia e veja se doutrina, se determinada prática de alguma denominação religiosa confere com a palavra. Se não confere, rejeite, saia daquele lugar e não volte nunca mais. Em Atos capítulo 17, versículo 11, nos fala sobre os crentes de Bereia, que foram muito nobres. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Isso mesmo, os crentes de Bereia, eles ouviam as pregações, eles observavam o culto e examinavam nas Escrituras para ver se tudo conferia, se tudo estava em acordo com a palavra de Deus. Quando você presencia determinado profeta revelando CPF, placa de carro, coisas genéricas, confira na sua Bíblia. Será que é isso que Jesus fazia? Jesus Cristo andava por aí revelando números, fazendo exibicionismo? Os apóstolos, os discípulos andavam revelando ou eles pregavam a palavra, anunciavam o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento? Hoje, infelizmente, muitos estão sendo enganados, porque falsos profetas
tem se multiplicado com adivinhações, transformando a igreja em um circo. Mas eu digo a você, a igreja não é circo, o altar não é um palco, o povo não é palhaço e o culto não é um espetáculo. Entregue a Deus o culto racional, não o culto emocional. Não se desvie da verdade, não seja seduzido por falsos profetas com um evangelho vazio, muitas vezes com um apelo emocional, com luzes, música de fundo, uma linguagem que vai apelando para que a pessoa se emocione e creia naquele suposto profeta que revela CPF, revela RG, revela coisas fúteis. Mas eu desafio esses falsos profetas a revelarem onde estão pessoas desaparecidas, cujas famílias estão desesperadas em busca de alguma informação, de alguma notícia que possa ajudar a localizar seus entes queridos. Será que esses falsos profetas têm revelado onde estão tantas pessoas desaparecidas no Brasil e em outras partes do mundo? Aí não revelam, somente revelam coisas fúteis que eles pegam essas informações na internet e até dentro da igreja existem os cadastros, o rol de membros, que eles pegam também informações nesses lugares. Mas o evangelho não é isso, o evangelho é da cruz, o evangelho é o evangelho da renúncia, do arrependimento, da entrega ao Senhor Jesus, do novo nascimento. Não seja enganado. E os falsos profetas, para se defender, dizem: mas ninguém pode nos julgar, não julgueis, ninguém deve julgar. Mentira do diabo. Eles dizem isso para se safar aí de suas práticas pecaminosas, diabólicas, que desencaminham as pessoas que vão em busca de uma palavra e são seduzidas e enganadas. A palavra de Deus em João capítulo 7, versículo 24 diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, segundo a reta justiça, você pode julgar sim. Olha, isso não é bíblico, isso está contra a palavra de Deus, é condenado pelo Criador dos céus e da terra, então isso deve ser combatido sim. Defenda a verdade, defenda a fé, defenda a sã doutrina. Esses falsos profetas trabalham nas emoções, vão fazendo com que as pessoas elas se encaixem nas situações que eles vão apresentando no culto, falando de problemas, e depois eles trabalham e fazem com que o culto vire um espetáculo, uma cena circense muito triste, muito lamentável. Infelizmente, são mercenários da fé. O Senhor não se responsabiliza pelas práticas que têm acontecido em muitos templos religiosos, onde falsos profetas se travestem de pastores. Não são pastores genuínos, são impostores, são mercenários, são atores se passando como se fossem pregadores do evangelho, com poderes especiais, poderes de adivinhação, e pregando um falso evangelho, uma falsa doutrina que desencaminha as pessoas e as desviam da verdade. Fique na verdade, não seja inconstante, não vá atrás do movimento. O movimento que você deve ir atrás é da palavra, é conhecer a palavra. Vamos a tal lugar que tem o profeta das revelações, o príncipe das revelações, vamos até lá ouvir uma profecia. Rejeite os ventos de doutrina. Veja o que diz Efésios no capítulo 4, versículos 14 e 15, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso tem acontecido demais. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas qual igreja eu devo seguir? Aquela que prega a palavra de Deus, que preza pelo conhecimento. Não corra atrás de vento de doutrina. Todo mundo está indo, templos lotados atrás dos profetas. Tudo mentira, tudo enganação, tudo desencaminhando as pessoas do verdadeiro evangelho. Não seja inconstante como uma criança levada, não seja levado por ventos de doutrina. Permaneça na verdade, somente a verdade
liberta. O evangelho é simples. Jesus nunca disse que o evangelho ele deve se basear em situações sofisticadas, criativas, para atrair pessoas. Jesus pregou o evangelho apenas e disse a todos os seus seguidores: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Foi isso que o Senhor Jesus fez, pregou o evangelho. Foi essa ordem que ele deu aos seus seguidores. Preguem o evangelho a todos, simples. Não precisa inventar, não precisa mudar o evangelho para atrair mais pessoas. É preciso revelar CPF, é preciso revelar RG, é preciso revelar placa de carro. Isso está fora da palavra do Senhor. Isso é diabólico, isso é antibíblico. O evangelho é simples, é a pregação da palavra de Cristo. Foi isso que ele fez e nos ensinou. E a fé somente vem por ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira. A fé não vem por ouvir um número de documento revelado em uma apresentação na igreja, em uma pregação. A fé somente vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Qual é a igreja certa? Aquela que prega a palavra de Deus, aquela que rejeita os ventos de doutrina, aquelas que não têm parte com táticas para atrair multidões e que se desviam da Bíblia. Rejeite o desvio da Bíblia, combata as heresias. Os crentes de Bereia analisavam tudo na Bíblia para ver se conferiam. Faça isso também. Seja sábio. Busque em Deus o entendimento, o conhecimento e a sabedoria. Ele dá sabedoria a todos aqueles que pedem. E olha só, a palavra do Senhor nos diz que uma jovem, veja só em Atos 16, uma jovem tinha um espírito de adivinhação e dava muito lucro aos seus empresários. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Isso tem acontecido muito. Profetas do Pix, profetas da revelação, que são adivinhos, ficam adivinhando, ficam lançando informações e a pessoa cai, vítima fácil daquilo, é seduzida, é emocionada por alguém que está enganando. E esses profetas têm alto rendimento financeiro, lucro financeiro, estão explorando a boa-fé das pessoas que depositam seu dinheiro e acham que estão recebendo uma revelação de Deus, mas na verdade esses profetas loucos estão entregando aquilo que está no seu coração, enganando as pessoas e elas estão sendo vítimas. São golpes aplicados em templos religiosos e na internet, que está infestada por falsos profetas que lançam profecias, revelações genéricas. Pessoas caem e enviam seu dinheiro, seu Pix, fazem o depósito e infelizmente são enganadas. É o laço do diabo que está aí pegando muitas pessoas. E nos dias iniciais da igreja tinha essa jovem que tinha um espírito de adivinhação, mas o espírito foi expulso. O apóstolo Paulo ficou muito incomodado com aquela prática que estava acontecendo diante dele. E veja em Atos 16, 18, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo viu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ficava adivinhando, revelando as coisas das pessoas. Paulo não foi seduzido por isso, pelo contrário, ele viu que isso estava contra a palavra de Deus. Ele ficou perturbado, incomodado com isso. Ele não se conformou com alguém que começou a querer ganhar dinheiro revelando, fazendo adivinhações, e ele, em nome de Jesus, expulsou aquele demônio que estava possuindo a moça, aquela jovem
que adivinhava e dava lucro ali aos seus empresários. Isso tem acontecido demais. Hoje em dia, em muitas igrejas, adivinhadores, falsos profetas. Fuja disso, fuja disso. Fique com a palavra de Deus. E muitos que fazem essas profecias dizem, Deus mandou dizer. É Deus quem está dizendo. Mas veja o que o próprio Deus diz acerca de tudo isso. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, eles não viram nada. Eu vejo um anjo, eu vejo uma macumba, eu vejo uma mãe de santo, mentira. São inventores, impostores, não viram nada. A palavra de Deus não mente, não tem como a palavra mentir. Esses homens, essas mulheres, esses falsos profetas, as falsas profetisas vão dar conta de suas mentiras um dia diante de Deus, vão prestar contas ao Altíssimo por enganarem as pessoas que com boa fé acreditam nelas, pensando que são homens e mulheres de Deus e são atores, são mercenários da fé. Veja mais em Ezequiel capítulo 13, versículos 6 e 7. Vem vaidade e adivinhação, mentirosos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Então Deus dizendo, eu não falei nada. Eu não estou avalizando esses falsos profetas que falam em meu nome, dizem, o Senhor falou. Deus diz, eu não falei nada, são mentirosos, são enganadores. Fuja disso. Veja mais em Jeremias capítulo 14, versículo 14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Mais uma vez a palavra do Senhor enfatizando que esses falsos profetas nunca foram enviados por Deus. Deus nunca falou nada. Eles falaram por si só. Adivinhação falsa, vaidade, são mentirosos. É o que a palavra diz. Não sou eu quem estou dizendo. É a própria palavra de Deus. E você pode conferir na sua Bíblia. Confira tudo na sua Bíblia e veja que realmente a palavra do Senhor diz sobre este e tantos outros assuntos. Na dúvida, confira sempre o que a palavra do Senhor tem a dizer. Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Ah, deixa eu ser boca de Deus na sua vida. Eu vou falar, Deus manda te dizer, fala para ela, fala para ele, tudo mentira, tudo enganação. Saia desses lugares que tenha um único objetivo de atrair pessoas, de lotar templos, atrair multidões com essas táticas que seduzem, enganam, ludibriam, emocionam as pessoas saem de lá emocionadas, mas vazias da palavra de Deus, sem a transformação, a palavra é rejeitada, é deixada de lado. Deus não habita nesses templos onde homens mentirosos se travestem de pregadores, onde falsos profetas fazem do altar o seu palco, fazem da igreja o seu circo, fazem do culto o seu espetáculo, fazem do povo palhaço. O povo não é palhaço, o povo não merece ser enganado. Fuja disso. E, para terminar, Jeremias capítulo 29, versículos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor.
Deus não se responsabiliza por eles. Deus não enviou esses falsos profetas. É triste demais, é muito lamentável que igrejas que poderiam estar pregando o evangelho do reino, mas se transformaram em palcos para falsos profetas que enganam, e pessoas são atraídas por práticas antibíblicas, por ventos de doutrinas, pessoas que estão desviadas da verdade. O povo sofre e perece por falta de conhecimento. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus, não. Fique na verdade, não seja emocionalmente abalado, presa fácil de falsos profetas. Firme-se na verdade, a palavra do Senhor é a verdade, a fé vem somente por ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor fortaleça a sua vida, os seus passos, que abra cada vez mais o seu entendimento, para que você compreenda as Sagradas Escrituras. Busque o conhecimento hoje e sempre, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.